Olá, bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a entropia. Eu sigo o livro do Morin do Shapiro, então o capítulo 6 chama Utilizando a Entropia. Então o item 6.1 chama a entropia uma propriedade do sistema. Então a gente vai definir o que é entropia. Então a gente sabe que qualquer quantidade pode ser chamada de propriedade somente se sua variação entre dois estados é independente do processo. Então, se eu estou no estado 1 e vou para o estado 2, e não importa o caminho que eu percorrer, a variação dessa propriedade entre os estados 1 e 2 for sempre a mesma, então isso significa que essa grandeza é uma propriedade. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um ciclo, está composto pelo processo A para sair do estado 1 e chegar no estado 2. Ele vai pelo processo A e volta pelo processo B. E um outro ciclo que vai de 1 até 2 pelo processo B e retorna pelo mesmo processo C. Então, vamos imaginar que esse ciclo, o primeiro ciclo, o ciclo 1A, 2C1, ele é composto por processos internamente reversíveis. Processos internamente reversíveis. E o ciclo 1B2C1 também composto apenas por processos internamente reversíveis. A desigualdade de Clausius, que a gente viu no capítulo 5, ela estabelece que a integral cíclica do dq sobre t em relação às vizinhanças tem que ser menor ou igual a zero. A igualdade vale para processos ou para ciclos reversíveis e a desigualdade para ciclos irreversíveis. Então, no nosso caso, como todos os processos são reversíveis, eu vou ter o seguinte: para o primeiro ciclo, eu tenho a integral de 1 até 2 pelo processo A mais a integral de 2 até 1 pelo processo C é menos o sigma do ciclo, e aí isso vai ser igual a zero, porque o ciclo é reversível. Se eu aplicar a mesma equação da desigualdade de Clausius para o segundo ciclo, eu vou ter que a integral de 1 até 2 passando pelo processo B, mais a integral de 2 até 1 passando pelo processo C, também dá igual a zero, porque o ciclo também é um ciclo reversível. Então, se eu igualar essas duas equações, subtrair uma da outra, elimina esse termo, e aí eu chego que a integral de 1 até 2 de dq sobre t passando pelo processo A é igual à integral de 1 até 2 de dq sobre t passando pelo processo B. Então, isso significa que, independente do processo que eu segui, quando eu passei do estado 1 para o estado 2, essa grandeza da integral de dq sobre t, ela se manteve constante. Então, isso significa que ela é uma propriedade do sistema. Tá? Então, S2 menos S1 é igual a integral de 1 até 2 de dq sobre t em um processo internamente reversível. Então, essa propriedade é chamada de entropia. Então, a variação de entropia vai ser a variação dessa grandeza quando passou do estado 1 para o estado 2. Tá? Então, seria S a entropia. Bom, repetir a equação. Na forma diferencial, essa equação pode ser dada por essa expressão. Então, ds vai ser igual a dq sobre t em um processo internamente reversível. Quando a gente define uma propriedade pela primeira vez, é importante a gente definir quais são as unidades dessa propriedade. Então, no sistema internacional, a gente tem que a unidade seria joules por Kelvin e no sistema inglês, BTU por grau Rankine. Tá? Essa entropia é uma propriedade extensiva. A propriedade intensiva correspondente é a entropia específica, e ela é definida como sendo S por unidade de massa. Então, aqui a gente tem um S maiúsculo e aqui a gente tem um S minúsculo. Então, a entropia específica tem a unidade de joule por quilograma Kelvin ou BTU por libra vezes grau Rankine. E aí, como eu já havia dito, a entropia é uma propriedade, então isso significa a variação de entropia de um estado para o outro, no caso do estado 1 para o estado 2, vai ser a mesma para qualquer processo entre esses dois estados, tanto os internamente reversíveis como os internamente irreversíveis. Então, essa equação aqui,
S2 menos S1 é integral de 1 até 2 de dq sobre t para um processo internamente reversível. Então, essa equação ela pode ser usada apenas para processos reversíveis, mas uma vez determinada a variação da entropia entre esses dois estados, o valor da variação de entropia não muda, quer o processo seja reversível ou irreversível. Bom, então como é que a gente acha valores de entropia? Tá? Da mesma maneira que a gente acha os valores das outras propriedades. Tá? Então a gente vai nas tabelas termodinâmicas. Então, por exemplo, se eu quiser saber a entropia específica para o vapor superaquecido, eu coloquei aí a tabela da água, então a gente vai ver que a gente tem a temperatura, tá? A pressão, então, para uma dada pressão, a gente está variando a temperatura. Então, a gente tem algumas propriedades na tabela, que são o volume específico, a energia interna específica, a entalpia específica, e nós temos aqui também a entropia específica. Tá? Eu peguei a tabela A4, sistema internacional, então, kJ por quilograma vezes Kelvin. Então, por exemplo, se eu quiser aqui pressão de 0,06 bar 120 graus, a minha entropia específica 8,7840 kJ por quilograma Kelvin. Na saturação, tá? Eu peguei aqui a tabela da água também, tabela A3, tá? Então, a gente tem de novo, né? Para essa pressão aqui, a gente tem a temperatura de saturação definida, tá? Então, a gente tem o VF e o VG, ou seja, o volume específico do líquido saturado e do vapor saturado, a energia interna específica do líquido saturado do vapor saturado, a entalpia específica do líquido saturado do vapor saturado e a diferença entre elas, e a entropia específica. A gente tem a entropia do líquido saturado e a entropia do vapor saturado. E a expressão que a gente usa é a mesma expressão, ou uma expressão semelhante àquela que a gente tinha para todas as outras propriedades. Então, a saturação, a entropia específica da mistura vai ser a entropia do líquido mais o título vezes a entropia específica do vapor menos a do líquido. Tá? É tranquilo da gente determinar conhecendo-se o título. Vocês podem observar, se pegarem as tabelas, que a gente não tem tabelas de líquido comprimido, exceto para água, e mesmo assim uma faixa de pressão que não cobre toda a faixa dos problemas. Então, a gente pode usar sempre a aproximação de que a entropia de um determinado líquido em uma temperatura e pressão é aproximadamente igual à entropia do líquido saturado àquela mesma temperatura, da mesma maneira que a gente já fazia para outras propriedades. A gente tem também diagramas, tá? Então, a gente tem diagrama de temperatura versus entropia, então tem a mesma forma de cima. Tá? Então, aqui são apresentadas algumas curvas de entalpia constante, volume específico constante e pressão constante. E temos também um diagrama muito comum, que é o diagrama HS, tá? Diagrama de Mollier. E aí a gente tem a forma, ela não é exatamente igual, né? Porque as propriedades que a gente apresenta são diferentes. Nós temos nas equações TdS, tá? Temperatura vezes variação de entropia. Aqui o D deveria ser minúsculo, mas a fonte que eu uso, ela não permite diferenciar entre letra minúscula e maiúscula, tá? Então, ficou desse jeito mesmo. O que a gente quer? Porque às vezes a gente conhece algumas propriedades e quer achar a variação de entropia a partir dessas propriedades que são mais facilmente determinadas. Por exemplo, se eu não tivesse tabelas termodinâmicas. Então, o que a primeira lei da termodinâmica me fala? Que o delta aqui, né, vai ser o du mais o delta w, em um processo internamente reversível. Se eu pegar um sistema simples, compressível, eu posso determinar o trabalho como sendo PDV, ou integral de PDV, né, mas aqui está o trabalho diferencial, então o dw vai ser PDV. A gente acabou de ver pela definição de entropia que o ds vai ser o dq sobre t. Então, tem essas duas equações que eu vou substituir na equação da primeira lei. E chego nisso daí. Então, o dq é o TdS, que veio para cá, du permaneceu du, e o dw, PDV.
Tá? Então, eu tenho que ds é igual a du mais PDV. Essa seria a primeira equação TDS. Tá? Então, eu consigo achar a variação da entropia conhecendo a variação da energia interna e do volume. Para encontrar uma segunda equação TDS, eu posso trabalhar em função da entalpia. Então, eu utilizo a definição de entalpia, né, que vai ser energia interna mais pressão vezes o volume. Aqui, tudo letra maiúscula. Então, se eu derivar essa equação aqui, ó, derivado de H vai ser DH, DU e D do produto, né, PV, que é o quê? Primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, PDV mais VDP. Então, se eu pegar e passar o VDP para o lado de lá, eu tenho que DU mais PDV vai ser DH menos VDP. Então, se eu usar a primeira equação TDS, que é o que TDS é igual a DU mais PDV, eu tenho isso daqui e eu encontro a minha segunda equação TDS, DH menos VDP. Então, eu consegui as duas relações para a variação de entropia a partir das variações de energia interna, volume, pressão e entalpia. Essa equação está escrita para as propriedades todas extensivas, então eu posso trabalhar com as propriedades intensivas. Então, em base mássica, eu tenho a entropia específica, energia interna específica e volume específico. A segunda equação está em função da entalpia específica e também do volume específico. Em base molar, a gente tem a mesma coisa, porém, em vez de a gente trabalhar com as propriedades por unidade de massa, a gente trabalha por quilomol. Lembrando, né, que o livro ele trabalha sempre com essa barra aí, significando as propriedades em base molar. Bom, a mesma observação que eu tinha feito antes, então, embora essas equações tenham sido obtidas considerando-se um processo internamente reversível, como a entropia é uma propriedade, o valor que eu encontrar usando o processo reversível vai valer tanto para um processo reversível como para um processo irreversível, porque a entropia é uma propriedade do sistema. A gente tem algumas simplificações também, tá? Então, se eu puder considerar que a substância é incompressível, o que muda? Bom, a gente pode lembrar, né, das aproximações que já foram feitas anteriormente para uma substância incompressível. Então, em primeiro lugar, a energia interna varia apenas com a temperatura, ela só depende da temperatura. Então, ela pode ser aproximada como sendo DU, né, a variação da energia interna, vai ser o calor específico, que aí tanto faz ser calor específico a volume constante como a pressão constante, a gente chama simplesmente de calor específico, e esse calor específico é função apenas da temperatura. Então, se eu pegar a minha equação, as duas equações TDS, né? Aliás, aqui é só a primeira. Então, TDS é igual a DU mais PDV. Como DU é C dt, fica dessa maneira. Se eu dividir tudo pela temperatura, vai ser C de T, dt sobre T, mais PDV sobre T. E aí, como a substância é incompressível, o meu volume específico não varia. Então, esse segundo termo aqui, ele desaparece. Então, a minha entropia, ou variação de entropia, pode ser escrita somente em função da variação da temperatura. E aí, eu posso integrar essa equação. Tá? Então, a variação de entropia entre dois estados, 1 e 2, vai ser integral disso tudo aqui. Se eu puder assumir que o calor específico é constante, que é uma aproximação razoável, principalmente se a gente estiver trabalhando com variações não tão significativas de temperatura, o C sai da integral, fica integral de dt sobre t, que é o ln. Então, S2 menos S1 vai ser o C constante, ln de T2 sobre T1. Lembrando que aqui nessa equação a entropia, as temperaturas têm que ser temperaturas absolutas, em Kelvin ou graus Rankine. Isso aqui é uma tabelinha do livro que mostra algumas aproximações, tá?
ele chama em revisão do modelo de gás ideal. Então, são as aproximações que a gente pode fazer quando está trabalhando com gás ideal, porque o item 6.4 a gente trabalhou com substância incompressível, e no item 6.5 a gente vai trabalhar para um gás ideal, que é um pouco diferente. Então, quais são as correlações que a gente tem? PV igual a RT, e aqui PV é igual a MRT. Tá? Porque aqui é o volume específico e aqui é o volume total. A energia interna e a entalpia específicas variam apenas com a temperatura. Tá? Então, vai ser a variação da energia interna integral de T1 a T2 de CV de T dt, onde CV é o calor específico é o volume constante, e variação da entalpia específica é a integral de 1 a T2 de CP de T dt, onde CP é calor específico a pressão constante. Se a gente puder assumir que o calor específico é constante, ele sai da integral, então fica sendo CV delta T. E na equação de baixo, CP delta T. E aí, isso vai ser usado para a gente obter algumas relações melhores. Tá? Então, aí estão colocadas as duas equações TdS. Então, a primeira em função da energia interna e a segunda em função da entalpia. E aí, nós temos a aproximação, que tanto a energia interna como a entalpia variam apenas com a temperatura. Então, V1 é um CV dt e DH é um CP dt. Nós temos também a equação dos gases ideais. Então, se eu vou jogar isso daqui aqui, ó, o meu ds vai ser o CV dt sobre T. Eu vou jogar o du aqui, CV de T dt. E P, como PV é igual a RT, o P sobre T vai ser R sobre V. Então, foi isso que foi substituído aqui. Na segunda equação, eu tinha o V sobre T. Então, V dividido por T vai ser R sobre P. E aí, eu posso integrar as duas equações. Tá? Então, aí vai depender das propriedades que a gente tem. Então, vamos supor que eu conheça o volume específico e a temperatura. Tá? Então, eu vou usar essa expressão aqui. Quando eu integro, vai ser integral de T1 a T2 do CV dt sobre T, mais RLN de V2 sobre V1. Se eu conhecer a temperatura e a pressão, eu uso essa equação. Então, vai ser a integral de CP dt sobre T menos R, quando eu integro, né, LN de P2 sobre P1. Vocês podem observar que essas integrais aqui não foram feitas porque eu não coloquei uma curva, né, para variação do CV e do CP com a temperatura, porque eles podem ser assumidos constantes em algumas situações, mas tem outras que não. De qualquer maneira, sempre essa equação aqui vai ser obedecida. A gente viu isso nos vídeos anteriores. Então, CP é igual a CV mais R. Bom, quando a gente pegou a energia interna, por exemplo, a avaliação da energia interna com a temperatura para um gás ideal, a gente viu que tinha tabela lá, por exemplo, a tabela do ar, tabela A22, eu conseguia, para uma determinada temperatura, encontrar o valor da energia interna. Só que, no caso da entropia, ela vai depender também da pressão. Então, eu não consigo fazer uma tabela simplesmente de entropia em função da temperatura. Eu não posso assumir que a entropia de um gás ideal varia apenas com a temperatura, porque ela varia também com a pressão. Tá? Então, a gente tem que elaborar isso um pouco mais. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, tem esse termo aqui, ó, tá? Integral de CP dt sobre T. Então, a gente vai chamar isso daqui de S0 de T, tá? Só que não entre os estados 1 e 2. Entre um estado, né, uma temperatura de referência T' e a temperatura que eu quero avaliar. Então, o S0 para essa temperatura vai ser a integral de T' até T. Tá? Isso é uma definição. Então, se eu quiser avaliar a variação de entropia entre dois estados, o que eu teria? Essa expressão, né, que é a de antes. Então, S de uma determinada pressão e temperatura menos em outra, vai ser a expressão que a gente visto no último slide, a última expressão, penúltima, né?
Então, se eu usar isso daqui, ó, a integral de T1 a T2 de CP sobre T dt vai ser a integral de T' a T2 menos a integral de T' até T1, que é como se pegasse a área da curva, né? A integral de um valor até T2 menos de outro valor até T1 vai ser de T1 até T2. E aí, o que a gente percebe? Se isso daqui é a definição do S0, essa integral aqui vai ser S0 de T2 menos S0 de T1. E esse S0 ele depende apenas da temperatura. Então, ele pode ser tabelado. Então, se a gente pegar a tabela lá do ar como exemplo, vocês vão ver que a gente tem as propriedades só dependem da temperatura, né? Então, aqui algumas temperaturas, a gente tem a entalpia específica, a energia interna específica e esse S0. Tá? Então, quando eu quiser determinar a variação de entropia entre dois estados, eu posso fazer isso. Tá? Então, essa integral aqui ó, de T1 a T2, ela vai ser S0 de T2 menos S0 de T1. E aí eu consigo levar em consideração aqui a variação da pressão também, ou a influência da pressão na variação de entropia. Eu tenho esse termo aqui que só depende da temperatura e esse termo aqui em que a pressão é considerada. Essa equação está em base mássica, eu tenho também a equação em base molar. Então, tem entropia em kJ por kmol Kelvin. Agora, isso daqui foi obtido, né, considerando, se eu voltar aqui, um CP que é variável. Tá? Mas eu posso trabalhar com assumir um calor específico constante. Então, se eu pegar as duas equações, se eu assumo que o meu CV e o meu CP são constantes, o que eu faço? Eu integro. Eu tenho CV, né, sai da integral, Ln de T2 sobre T1, e CP, Ln de T2 sobre T1. E aí, o meu CP, tem uma tabela no livro, né, que vai apresentar o CP em função da temperatura. Então, eu consigo pegar, o ideal, né, a gente pegar a temperatura média, porque mesmo que a gente esteja assumindo que ele varia, que ele é constante, ele varia um pouco. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, assumindo que essa variação é pequena e pode ser desprezada. Então, vamos supor que eu esteja avaliando a variação entre, sei lá, 300 e 400 Kelvin. Então, eu vou avaliar o CP na temperatura média, 350. Tá? Então, dependendo da faixa de temperaturas e pressões em que eu estiver, eu posso usar isso daqui. E se isso não corresponder, né, eu tenho que trabalhar com a equação do slide anterior. Eu vou fazer um vídeo, né, com um exercício explicando isso daí. Eu vou determinar a variação de entropia usando-se as tabelas de gás ideal, na tabela A22, e também assumindo calor específico constante. Bom, era isso, espero que tenha ficado tudo claro. Obrigada.